Graça e paz a todos, sejam bem-vindos para o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós faremos a nossa quarta lição. Tema para o nosso estudo hoje é elogiando-se mutuamente. Lembrando que é uma série de estudos baseados no livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, e o propósito é engrandecermos o amor, falarmos sobre o amor, sobre o poder do amor, falarmos também da grande dádiva de Deus em conceder aos seres humanos algo tão especial como esse sentimento tão poderoso que traz e proporciona tanta alegria, tanta satisfação, tanto prazer para nós seres humanos. Lá no princípio, quando Deus fez todas as coisas, a Bíblia fala que e viu Deus que o homem estava só, e no seu coração Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja sempre com ele. Então percebam que Deus, por nos amar, Deus está providenciando tudo aquilo que diz respeito à nossa felicidade. Então vamos lá, Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 2, versículo 7. Eu te comparei, ó meu amor, às éguas das carruagens de Faraó. Tuas faces são graciosas com fileiras de joias, teu pescoço com correntes de ouro. Faremos para ti enfeites de ouro com incrustações de prata, enquanto o rei assenta-se à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Como um ramalhete de mirra é o meu amado para mim. Ele deitará a noite inteira entre os meus seios. Meu amado é para mim como um ramalhete de hena nas vinhas de Engedi. Eis que és formosa, meu amor. Eis que és formosa. Tu tens os olhos das pombas. Eis que és formoso, amado meu, e também agradável, o nosso leito é verde. As vigas da nossa casa são de cedro, e os caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, e o lírio dos vales. Como o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Assim como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos. Sentei-me sobre a sua sombra com grande prazer, e o seu fruto foi doce ao meu paladar. Trouxe-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu estou doente de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não desperteis e nem acordeis o meu amor, até que ele queira. Deus nos abençoe através da sua palavra. Queridos irmãos, texto da nossa lição aí, baseado em Cantares, versículos 9 até capítulo 2, versículo 7. Nós também temos, eu gostaria de trazer para o nosso momento de estudo, a leitura devocional, que está no livro de Provérbios. Só voltar um pouquinho, Provérbios capítulo 15,
versículo 16. Diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho do justo se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é a alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas um homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselho, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. E também, aqui no nosso texto áureo, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Graças a Deus pela palavra de Deus, graças a Deus pelos ensinamentos, que nós temos acesso aí na palavra de Deus. Muito bem, irmãos, elogiando-se mutuamente. Aqui, na nossa lição hoje, nós vamos ver um modelo, um exemplo de relacionamento, de tratamento, de um homem para com a mulher, de uma mulher para com o homem, e que reflete aquilo que Deus espera de cada um de nós. Bom, Cantares de Salomão faz parte aí da literatura judaica do Velho Testamento, e a sua forma poética, ela é muito interessante e ela nos ensina princípios orientadores para a nossa vida. Como eu falei, embora seja um livro poético, de uma linguagem muito bonita, de uma linguagem muito romântica, ela traz grandes princípios de sabedoria, nos traz grandes ensinamentos que nortearão nossas vidas. Quando um judeu, irmãos, ele queria saber alguma coisa sobre a sabedoria de Deus, a soberania de Deus e o sofrimento do homem, ele então deveria estudar o livro de Jó. Se ele então quisesse conselhos para praticar o bem e fugir do mal, ele então deveria estudar o livro de Provérbios. Se ele quisesse ter noção do que era de fato importante, o que era fútil na vida, ele então estudaria o livro de Eclesiastes. Mas quando queria aprender sobre o amor, o namoro, o casamento, ele então deveria estudar Cânticos dos Cânticos. Certamente um livro apropriado para esses temas, para estes assuntos. E esse livro, ele na verdade é um conjunto de cânticos, Cânticos de amor. E nós olhamos lá no princípio que Cântico dos Cânticos quer dizer o cântico, dentre todos os cânticos, o mais belo. Não olhem para o livro de Cantares como uma obra extensa, como vários assuntos, mas olhem para o livro de Cântico dos Cânticos como apenas um cântico, ok? Então nós vamos entender que essa história, esse princípio, esses ensinamentos encontrados aqui em Cantares é o Cântico dos Cânticos. E como falamos, é um conjunto de cânticos de amor que o marido e a esposa dedicam um para o outro. Aqui um exalta para o outro a beleza do sentimento que os une e o espírito de partilhar isso entre eles. Uma outra coisa importante
aqui, irmãos, é exatamente o sexo como a bênção e privilégio dentro do casamento. Eu sei, como eu falei em outros vídeos, existem muitos tabus, né? Existe muita resistência, mas nós não podemos fugir disso, porque isso faz parte da nossa vida. Todos nós falamos, praticamos, sabemos, então não tem como fugirmos desse assunto como se fosse algo proibido, como se fosse algo que não devêssemos falar. Mas a Bíblia está aí trazendo essas instruções e elas são extremamente proveitosas e nós precisamos aproveitá-las, né, para a nossa felicidade. Lembrem-se, irmãos, Deus quer a nossa felicidade. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que sofra. Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade. Salomão, ele nos mostra aqui duas pessoas vivendo segundo um pacto de relação com Deus e também um com o outro. Então esse é um princípio que nós devemos seguir. O princípio da sujeição ao Senhor. Não apenas sujeitos um ao outro, submissos um ao outro, mas especialmente ambos sujeitos a Deus. Algumas pessoas gostam de dizer que está no relacionamento a três, mas nós estamos falando de traição. Relacionamento a três é o marido, a esposa e Deus. Vivemos submissos, né, ao Senhor, fazendo a sua vontade. O homem se torna desejável pela sua conduta de retidão, de piedade e a forma amorosa de proteger e de liderar o seu lar. Que interessante! Muitas vezes nós tínhamos um pensamento tão errado em relação a isso. O que nos torna como homens desejáveis é exatamente a nossa conduta, a nossa retidão, a nossa piedade e a forma amorosa e sábia como lideramos o nosso lar. Então, preste atenção, pega esta visão, né? Se você quer ser o desejado da sua esposa, você precisa ser uma pessoa que tem uma vida de retidão, ser piedoso e que tem uma forma amorosa e protetora e provedora de lidar ou liderar o seu lar. As mulheres, por sua vez, pela sua integridade e bondade, que certamente é a base da harmonia na família, e o seu papel auxiliadora do marido na sua liderança. Então olha que bacana, o homem piedoso, o homem ele é reto, o homem ele é protetor, ele lidera, e a mulher ela é uma pessoa de integridade, ela é uma pessoa boa e que promove a harmonia da família e atuando no seu papel, aqui foi criada como auxiliadora. É tão feio, né, quando a mulher quer tomar o lugar do marido, e mandar no marido, tomar decisões, mas é tão bonito quando há submissão, quando há equilíbrio e quando a mulher, ela com toda a sua sabedoria, com todo o seu jeitinho, ela busca esta harmonia, ela incentiva o seu marido para que ele assuma o seu posto, o seu lugar e cumpra o seu papel. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver companheirismo, nós vamos ver duas pessoas que estão olhando na mesma direção, duas pessoas que estão tendo o mesmo objetivo e duas pessoas que querem muito bem um do outro. Isso, somando o interesse e o desejo de um para com o outro, cristaliza-se o amor de uma forma tão forte, tão poderosa e tão vencedora, como nós vamos ver
um pouco para frente nesta carta, né? Que as muitas águas não podem afogar este amor, mais ou menos assim, no momento certo, nós vamos ver um pouco melhor sobre esta questão. Bom, o nosso primeiro ponto nos fala do marido que enaltece as virtudes da sua esposa. Muito bacana, muito bonito, né? Um marido que tem olhos para a sua mulher. Salomão fala da beleza de uma égua, das éguas dos carros de Faraó. Nós sabemos que Salomão, irmãos, ele amava cavalos. Ele gostava muito, ele tinha muitos. E ele se dedicava muito a estes animais. Eram muito praticado por eles o embelezamento desses animais. Eles tinham um cuidado muito grande. Havia também desfiles onde cada um procurava mostrar os mais belos animais. Imagina um desfile de cavalos, de éguas, aonde cada um procurava enfeitar da melhor maneira o seu animal para que numa competição ele pudesse sobressair, né? Numa competição ele pudesse mostrar o quão importante era o seu dono. E alguns, eles tinham arreios com joias preciosas cravejadas no seu arreio. Então eu fico imaginando que era de fato uma cena muito bonita, um desfile muito bonito. E o Salomão aqui, ele está chamando a Sulamita, ele está comparando esta mulher que ele amava, ele está dizendo que ela é tão bela quanto as éguas de Faraó. Isso não é, irmãos, uma forma de humilhar aquela mulher. E tanto é que ela não vê dessa forma, ela vê como um elogio, fica toda lisonjeada, porque Salomão faz esta referência para ela. Era um grande elogio. Então, Salomão estava dizendo para ela que ela simplesmente era linda, porque as éguas de Faraó eram lindas, ornamentadas, muito bonitas. E também, irmãos, é interessante nós notarmos que estamos falando de um estilo literário que é poesia. E hoje, talvez, se você falasse que a sua mulher é como uma égua, provavelmente isso seria uma ofensa, ela talvez não entenderia desta forma. Mas é provável que haja outros adjetivos aí, é provável que haja aí outros nomes, comparações que não causem nelas esta estranheza. Salomão, ele não apenas amava aquela mulher, mas ele fazia de tudo para que ela se sentisse a mulher mais feliz do mundo. Ela poderia até não ser a mulher mais bonita, mas para Salomão era. É isso que importa. Você pode não ter a mulher mais bonita do mundo, mas para você ela tem que ser. E se ela é dessa forma para você, você vai estar bem, você vai estar feliz, você vai estar satisfeito, vai fazer com que ela se sinta bem, não vai desprezá-la, não vai diminuí-la, e certamente ela, por sua vez, fará o seu papel. Salomão diz: tu és maravilhosa. Eu quero aqui também deixar um registro, porque muitas pessoas, elas querem o ônus, mas elas querem o bônus, mas não querem o ônus. Muitas pessoas querem o salário, mas não querem o trabalho. Muitas mulheres, às vezes, querem ser paparicadas, mimadas dessa forma, e está correto, mas muitas vezes se comportam de uma maneira tão difícil de serem assim tratadas. Então, meus queridos irmãos, creio que todos vocês têm entendimento e eu sei que Deus vai, através da sua palavra, falar ao nosso coração. Deus quer a nossa felicidade, Deus quer que vivamos em harmonia, Deus quer que vivamos em paz, satisfeitos, felizes, sem ter do que reclamar. A história em questão aqui é Salomão e a Sulamita.
Nós precisamos olhar como Salomão tratava a Sulamita. Nós precisamos olhar como a Sulamita tratava Salomão. Não quer dizer que nossas histórias serão iguais, mas eis um exemplo que podemos mirar nele. Talvez isso possa transformar e mudar nossos relacionamentos. Salomão diz: tu és bela e incomparável. Você é mais bela do que os enfeites, colares que te adornaram ou te adornam. Salomão dizia que os enfeites, as joias, faziam ainda mais realçar a sua beleza. As joias não é o que chamava a atenção, mas a joia servia apenas como algo que realçava mais, que mostrava mais a beleza. Eu queria fazer uma referência a isso que talvez as mulheres vão entender melhor. As mulheres que gostam de se maquiar, por exemplo, às vezes uma maquiagem não altera o olho, por exemplo, mas acaba realçando o olho. Talvez o olho sempre esteve ali, talvez nunca observado daquela forma, mas com a maquiagem, com o enfeite, com o adorno, faz com que ele realce, faz com que ele brilhe, faz com que ele seja visto como de fato ele é. Ok? Então é nesse sentido que Salomão está dizendo. As joias, os enfeites, os adornos apenas realçava algo que já existia. E eu estou falando aqui, e nós precisamos entender que existem dois tipos de beleza, a física e a interior, e ambas são importantes, porém a interior é mais importante. Para o marido, a esposa deve ser sempre a sua maior riqueza, digna, respeitável, merecedora de sincero louvor. Eis o que eu havia dito minutos atrás. A mulher, para ser digna de todos esses elogios, de toda esta deferência, ela também precisa se comportar como tal. E a Sulamita é um exemplo de alguém que sobressaía. Eu sempre digo que as mulheres, elas têm tudo para ter seus maridos nas suas mãos, desde que sejam sábias. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Então, queridas irmãs, que vocês possam olhar para o exemplo da Sulamita. Queridos irmãos, que vocês possam olhar para o exemplo de Salomão. Os elogios entre os casais devem ser espontâneos, convictos e consistentes. Não se cobra, se conquista, não se exige, espera. E certamente, irmãos, os elogios, quando forem espontâneos, do coração, eles serão consistentes, serão reais. Eu tenho visto muito amor para cá, amor para lá, minha vida para cá, minha vida para lá, apenas na presença dos outros, apenas um tratamento forçado. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de elogios que realmente devem ser espontâneos, convictos e consistentes. Aqui no versículo 15, ele compara os olhos da Sulamita com os olhos das pombas. As pombas eram criaturas pacíficas, doces, eram animais, que demonstravam esta paz e eram fiéis. Interessante que as pombas, segundo a informação que o autor nos traz, elas só se acasalavam ou só se acasalam com um companheiro por toda a sua vida. Eu não sabia disso, achei muito interessante. E esta deferência à mulher cristã é muito bonita. Ele diz: me encanta a maneira como me olhas, um olhar apaixonado, um olhar que transmite paz, ternura. É muito linda esta parte. Do teu olhar recebo paz, certeza de fidelidade. Sei que você me ama, sei que me deseja e sei que só a mim desejas. És fiel a mim. Você me faz sentir você me faz sentir o seu único. Sei que não me trai.
Mas, mais uma vez aqui, irmãos, a Sulamita, ela se coloca por baixo, ela se nivela por baixo. Eu sou apenas um dentre muitos, eu sou apenas uma dentre muitas mulheres bonitas. E ela então pergunta para ele: por que eu? O que te fiz para que você me escolhesse? Ela mais uma vez aqui acreditamos que comete um erro, uma humildade desnecessária, e então Salomão responde que ela não é apenas um lírio entre os lírios, ela é o lírio. Os outros são comuns, mas para ele ela era um lírio que não era comum. Ela era uma flor rara que sobressaía aos outros. Era como a égua mesmo aí das carruagens de Faraó. Existe um dado interessante sobre essa questão, que no meio dos cavalos se colocava uma égua e isso motivava os cavalos a puxar a carruagem, né? E Salomão não está dizendo isso no sentido pejorativo, negativo, mas ele está dizendo que ela o motiva, que ela é especial para ele, que ela dá vontade nele de viver. E por todo o livro, irmãos, aqui o marido ele elege a esposa como seu padrão de beleza. Ele a vê como bela. Ela também se mostra deslumbrada quando seu amado a conduz à sala do banquete e a faz assentar. A maneira como ele a trata, com respeito, quer que todos a vejam, quer que todos percebam que ela é sua esposa. Ele faz questão de honrá-la e ele faz isso em público, ele não a esconde. Ela é a sua posse alcançada, não pela força, mas pelo amor. Esse é o nosso primeiro ponto. O marido enaltece as virtudes da esposa e esperamos que as esposas tenham de fato virtudes a serem enaltecidas. No segundo ponto, a esposa enaltece as virtudes do marido. Bom, diante do elogio do marido, ela responde espalhando em sua volta, enquanto está sentado à mesa, o perfume que está pendurado no seu pescoço. Enquanto ele está sentado à mesa, ela o rodeia e propositalmente deixa cair perfume. E ela também o compara a um cacho das mais raras flores de Hena, chamada também como flor de lótus, de Engedi, uma flor raríssima, linda, que tinha uma capacidade, né, de produzir odoríficos bálsamos, ou dela se fazia perfumes caríssimos e muito bons. E ela está dizendo que seu marido é isso para ela. Ela elogia a sua aparência e diz também que ele se destaca dentre todos os homens. Seu marido representa para ela piedade, respeito, proteção. Um marido que não se envergonha da sua esposa, porque ela era trabalhadora, porque ela era humilde. Pelo contrário, ele queria que ela ficasse em evidência para que todos pudessem conhecer, para sua honra, para sua alegria, que aquela mulher era a sua esposa. E ela confia, irmãos, no seu esposo, como um esteio, como uma base, como um alicerce para a sua vida. Ela se descansa, ela se coloca totalmente sobre ele, sabendo que ele garante proteção, ele garante sustento, ele garante segurança para a sua vida. Se sentir segura, ela se sente segura e sabe que ele está cuidando da liderança. Ele está fazendo aquilo que é preciso fazer para que eles estejam sempre bem. Ela o compara também a uma árvore desejável que sobressai na floresta, aquela árvore que a sua copa ultrapassa as outras, aquela árvore que tem uma sombra muito boa, onde ela possa estar e descansar. E suas qualidades sobressaem, diz ela, a de todos os demais homens. Irmãos, quando a gente fala sobre o princípio de sujeição e de fidelidade, ao analisar mais o elogio do marido para a esposa, da esposa para o marido, nós vamos entender
Porque se o marido olhar e ver que tudo que ele precisa está na sua mulher, ele não vai querer olhar para outra. Se ela vê que no marido tem tudo aquilo que ela deseja, anseia, precisa, ela não vai olhar para outro. Entendam a importância desse princípio de sujeição e de fidelidade. Para ele, ela era a mais linda, a mais cheirosa, a mais graciosa. Para ela, ele era o mais lindo, o mais alto, o mais forte, o mais bonito, o mais cheiroso, o mais gostoso. Então isso fazia com que um não desejasse trair o outro. E é isso que Deus quer nos ensinar. Ela se mostra grata e feliz porque seu marido a ama, mesmo sendo ela quem é, da forma como ela é. Fica lisonjeada por essa deferência, como eu disse, se sente muito feliz e grata. Ela quer ser sustentada por ele no campo. Ela quer ser sustentada, irmãos, em todas as direções. Ela quer ser sustentada com carinho. Ela quer ser sustentada na relação sexual. Ela quer ser sustentada na relação amorosa. Então, ela quer ser sustentada no campo do carinho. Ela entende que ele pode fazer isso por ela. Quer muito desfrutar da sua intimidade. Aqui no texto fala que ela está doente de amor, ela deseja muito seu marido, ela quer estar na intimidade com ele, ela quer a sua noite de núpcia, ela quer o seu momento de prazer com o seu marido, que é o ápice de tudo aquilo que estamos vendo aqui. Então, olha como é importante. Eu vou talvez repetir isso em todas as nossas lições. Quando a palavra de Deus diz que o desejo da mulher seja para o teu marido. Isso é importante. Mulheres que desejem os seus maridos. Mulheres que se cuidam ou se cuidem para os seus maridos. Mulheres que enaltecem os seus maridos, que os coloquem no lugar mais alto. Homens que elogiem suas esposas, que as desejem, que as considerem melhor do que as outras. Esse tratamento é preciso para que esse relacionamento dure, para que o mel do pote não acabe e que seja sempre um relacionamento gostoso, prazeroso, duradouro, que promova e que traga alegria para as nossas vidas, para o nosso coração. E nesse ponto aqui, ela aconselha as demais moças para que não despertem nela o amor por um homem que não possa ser correspondido. Ela não quer que as coisas aconteçam fora de tempo. Antes do casamento não era possível. Não era possível com a pessoa errada. E romanticamente ela diz que tudo tem que acontecer na hora certa, com a pessoa certa, do jeito certo, para não ser vulgarizado. Então Salomão próprio disse que há um tempo determinado para todas as coisas. Então aqui elogios mútuos, ele elogia ela elogia ele, e isso é muito importante nos relacionamentos. O casamento, de acordo com a Bíblia, irmãos, é uma fonte de bênção. Mas para isso, um deve promover o melhor para o outro. Devem se amparar, devem enaltecer as qualidades uns dos outros. Certamente, quando isso acontece, serão abençoados. Abençoados são os casais que se entregam um ao outro, se entregam pela família e sempre buscando a direção do Espírito de Cristo, que neles habita. Casamento a 3, submissos à direção de Deus. Elogiem-se cada vez mais. Vivam em função um do outro, buscando se completarem. Abra bem os olhos para as qualidades e feche bem os olhos para os defeitos. Que Deus abençoe a sua vida. Aplique a sua palavra em nossos corações. Fiquem com Deus, fiquem em paz.